Se você for lutar com um cara do seu nível, é muito mais fácil você dar golpes com toda a força a fim de matá-lo do que dominá-lo fisicamente, colocar ele abaixo, segurar o cara. Mas escolher o golpe que você quer eliminá-lo é algo que coloca o atacante no nível acima do atacado. E foi isso que vimos Ryusei fazer. Escolher treinar o Hashinshou em Himeji simbolizava fazer o coração do inimigo parar, e Ryusei fez isso repetidas vezes, errou, até que no final conseguiu fazer o coração do mesmo parar. Mas Otton conseguiu reanimá-lo e trazê-lo de volta à vida. O vídeo de hoje começa com uma ambulância cortando a cidade em alta velocidade. Lá dentro, a equipe médica dizia: o paciente é um homem na faixa de 50 anos. Há cerca de 20 minutos ele desmaiou na rua. A ambulância chegava no hospital e a equipe médica recebia o paciente dizendo: preparamos tudo para recebê-lo. O pulso e os batimentos cardíacos dele estão diminuindo. Parece não haver ferimentos externos. O que aconteceu? Uma enfermeira questionava. Nenhum ferimento externo? Mas como assim? Respondiam: talvez ele tenha batido a cabeça quando desmaiou. Preparem a tomografia e a ressonância magnética. Ah, ele recuperou a consciência. Senhor, consegue falar? Sente alguma coisa? Olha, ele não tá respondendo, apresse-se. Levavam ele para a sala de operação e a cena cortava para o dia seguinte, onde Otton questionava no mercadinho. Você está comprando o iogurte? É uma ótima ideia comprar. O iogurte contém cálcio, proteínas e vitaminas, e os lactobacilos têm um efeito benéfico na microbiota intestinal. Ah, vamos levar isso daqui. Está um pouco vencido, mas ainda está bom. E o que dizia? Ô tio, me diz, geralmente as pessoas preferem comprar produtos frescos, certo? Por que o senhor insiste em escolher coisas que já passaram da data de validade? E este nem está com desconto. Otton respondia: bem, eu acho um desperdício jogar comida fora. Se não pegarmos, isso vai pro lixo. A cena cortava para eles voltando a pé, e o que dizia? Mas o Ryusei é realmente incrível, né? Pensar que ele dominou o Hashinshou. Otton pontuava: ele não dominou. Aquilo era apenas uma versão simulada do Hashinshou. Está muito longe do nível original de Kishi Miyazawa. O Ryusei ainda tem muito a aprender. E o que dizia? Ah, você é muito exigente. Otton dizia: não existe treinamento que não seja exigente. A cena cortava para o armazém de treinamento de Otton, onde Ryusei fazia abdominais com 2 anilhas de 10 quilos, enquanto se pendurava num saco de pancadas. Enquanto se exercitava, ele pensava: então o Himeji realmente pretendia me matar, né? Um golpe certeiro com sua faca de açougueiro não só teria cortado minha pele e carne, mas também minhas artérias, e eu teria morrido de hemorragia. Ter ambas as artérias carótidas cortadas significa morte certa em aproximadamente 14 segundos. Ou será que a faca de açougueiro era apenas uma ameaça? Será que era uma técnica que Kishi Miyazawa lhe ensinou? Íamos para Yuki, que pontuava: mesmo falando com tanta aspereza, você me parece bem feliz, tio. Otton dizia: e estou sim. Poder compartilhar meu conhecimento me faz feliz. E o que dizia? Você realmente gosta de cuidar das pessoas, tio. Às vezes sinto que estou me aproveitando de você, sabe? Otton amenizava: ah, por favor, não se preocupe com isso, querida Yuki. Veja bem, as pessoas nascem neste mundo sem nada, e quando morrem sozinhas, elas também não têm nada. Independentemente da riqueza que tenham acumulado, não poderão levar nada consigo, mas certamente deixarão coisas para trás. O dinheiro que acumularam, as obras que criaram, os filhos que formaram, a única coisa que deixam são as coisas que tiveram que doar no último dia. E assim, podemos muito bem passar a vida doando coisas, e é exatamente isso que estou fazendo. Yuki absorvia aquelas palavras e o celular de Otton tocava. Ele atendia e dizia: olá, é o Miyazawa falando. O quê? Sugi está hospitalizado? A cena cortava para o hospital, onde Otton questionava: então ele desmaiou de repente na rua? A esposa de Sugi respondia: sim, mas ninguém tem ideia do que aconteceu. O senhor conhece, ele é meio malandro, talvez tenha se envolvido em alguma briga. Por isso entrei em contato com o senhor Miyazawa. O senhor é um artista marcial e quiroprático, então talvez possa descobrir algo. Eu imploro, Sr. Miyazawa, salve meu marido. O médico não consegue ajudá-lo, porque não tem ideia do que causou e o que aconteceu. Meu marido é tão teimoso, mas mesmo assim está sofrendo muito. Por favor, Sr. Miyazawa, ajude-o. Otton ajeitava seus óculos, tirava seu terno e dizia: farei o que puder, mas primeiro deixe-me examiná-lo um pouco. Ajude-me a virá-lo de bruços, por favor. O paciente era virado e Otton pensava enquanto analisava. A 4ª vértebra cervical está inclinada. Parece o efeito de uma lesão por chicote. Não, de jeito nenhum. Sua medula espinhal foi lesionada devido a um golpe no ponto mais vulnerável do abdômen, o tandem. Isso foi causado por uma técnica de chute conhecida como Sarengoroshi.
Retornávamos para Ryusei, que continuava pensando enquanto fazia suas abdominais. Fico realmente curioso para saber que tipo de pessoa Kishi Miyazawa é, e o quão forte ele pode ser. O que esse cara tá fazendo? Cadê ele? O quão sinistro ele é? Nessa hora, Ryusei escutava um barulho. Ele olhava para a porta e questionava: tem alguém aí? Ryusei largava as duas anilhas de 10 até que alguém abria a porta com o pé. Ele entrava e Ryusei pensava: sapatos de Kung Fu com uma caveira? De volta ao hospital, Otton dizia: a aplicação de shiatsu na coluna, mesmo com o abdômen lesionado, funciona devido à conexão entre as vértebras e os órgãos internos. A medicina ocidental concentra o tratamento apenas nas partes afetadas. A medicina oriental, por outro lado, proporciona alívio corrigindo problemas nas vértebras, influenciando indiretamente as partes afetadas. Elas são curadas sem o contato direto. Essa é a essência da quiropraxia aplicada às artes marciais. E também deixa claro que tipo de oponente e estilo de luta que o Sr. Jirou Sugisaku teve que enfrentar. Entrávamos no flashback, onde Jirou Sugisaku questionava numa rua vazia: ei, quem é você? Quer começar uma briga comigo do nada? Oh, Kenpo chinês, certo? Ah, me poupe. Kenpo chinês e essas outras artes marciais antigas não passam de fantasia. Claro que sou fã do Jackie Chan, do Bruce Lee, coisa e tal, mas não acho que eles seriam tão fortes assim numa luta de verdade. Mas ei, se você realmente quer fazer isso, eu te dou uma amostra grátis. O lutador de Kung Fu atacava. Jirou era acertado no estômago e a energia do ataque atravessava a região. Mas calmamente, Jirou dizia: oh, que chute certeiro. Provavelmente tem força suficiente para nocautear um humano normal. Mas não vai funcionar comigo, porque sabe, eu sou uma fera. Nessa hora, o lutador de Kung Fu saía andando e Jirou questionava: o que foi? Já vai embora tão cedo, Jackie Chan? Não quer brincar mais um pouquinho? Se arrependeu? O lutador de Kung Fu dizia: já acabou. Jirou questionava olhando para trás: mas que porra é essa? Nos era mostrado a porta de ferro destruída pela energia. A cena cortava para Jirou numa boate. Lá uma das prostitutas dizia: então você realmente se envolveu com o próprio Bruce Lee numa briga? Ô Sr. Sugi, você é tão forte. Jirou Sugisaku dizia: mas tem algo ainda mais forte entre minhas pernas aqui, tá? A outra puta dizia: uau, será que posso vê-lo? A cena cortava para horas mais tarde, onde Jirou voltava sozinho e dizia com dor no estômago: ai, parece que eu bebi um pouco demais. Jirou não conseguia segurar e vomitava. Os civis passavam olhando com nojo e ele desmaiava no próprio vômito enquanto só ficavam olhando. De volta a Otton, ele dizia no presente: o Sr. Sugi é um ex-lutador profissional com um treinamento sólido, e embora tenha encerrado sua carreira devido a uma lesão no joelho, ele não é um homem que um amador conseguiria derrotar. O Nanken Rokudai é uma fusão de socos do estilo sulista e os chutes do estilo norte-coreano. O Sr. Sugi foi derrotado por alguém que usava esse estilo, e a técnica usada foi um chute Shaolin, do estilo norte-coreano. Conseguir derrubar esse gigante com um único chute é algo inacreditável. Mas o verdadeiro estrago só aconteceu algum tempo depois, certo? Por certo, era o Seninpaku Hakiaku. Não causa danos diretos às vísceras. Em vez disso, interrompe o fluxo de Ki, o que causa uma ruptura lenta no abdômen. Essa técnica não deixa feridas externas, mas os sintomas que provoca são graves, lenta e progressivamente. O corpo sofre falência múltipla de órgãos, levando à morte na sequência. Essa é a razão pela qual o Seninpaku Hakiaku também é conhecido como o assassinato de 3 anos. Além disso, até onde eu sei, existe atualmente apenas um homem capaz de usar essa técnica de chute. E o que questionava: um homem? E quem seria? Otton respondia: Kishi Miyazawa. No entanto, havia ainda mais quando ele fazia. Retornávamos para Ryusei, que dizia: ei, você não sabe que é falta de educação invadir a casa de alguém sem ser convidado? Você entende japonês, certo? Sem qualquer fala, o lutador de Kung Fu erguia o pé e simplesmente chutava do nada. O alvo era o saco de pancadas ao lado de Ryusei, que era danificado. Em seguida, o narrador exclamava: o monge de pernas de ferro, mal em baú. Ryusei questionava: quem diabos é você? O lutador de Kung Fu respondia: Ni hao. Isso, galera, significa olá em chinês. E retornávamos para o hospital, onde o médico dizia: eu não consigo acreditar. Aquelas dores abdominais inexplicáveis e a febre alta desapareceram do nada. A cor do rosto dele também voltou ao normal e a pressão arterial está estabilizada. Que tipo de tratamento médico fez isso? E quem foi o homem que o aplicou? A esposa de Jirou respondia: foi o Sr. Miyazawa. Ele é um artista marcial que cura mais pessoas do que as fere. Ouvi dizer que o número de pessoas que ele salvou é incontável. Retornávamos para Ryusei, que brincava:
Caramba, olha só como ficou o interior do saco de areia. Bem, pensando bem, não era de areia, né? Ele só tava cheio de pedacinhos de pano. Mas fazer um buraco desses num saco de pancadas mostra que seu chute tem um poder destrutível considerável. O lutador de Kung Fu dizia: "Eu sou Mao Wenbao. Já que o Sr. Seiko parece estar indisponível, acho que voltarei aqui outra hora." Ryusei dizia: Espera um pouquinho, por favor. Sr. Ma, poderia me mostrar aquele chute mais uma vez, por favor?" Ma questionava: "Você seria um dos alunos do Sr. Seiko?" Ryusei respondia: "Sou sim." Mas entrava em guarda e Ryusei pensava: será que ele realmente consegue desferir um chute potente com os quadris numa posição tão baixa? Mas erguia a perna direita como se fosse um chicote e chutava. Ryusei arregalava os olhos e a massa de energia passava pelo seu rosto. Porém, ela não acertava Ryusei. Em seguida, Ma dizia: "Esse é o Seninpaku Hakiaku." Ryusei dizia: "A trajetória do chute frontal inicial é alterada pela adição do torque de um chute lateral. Portanto, é uma técnica de chute única do Kenpo chinês. Além disso, tem uma potência incrível. Como você parou bem na minha frente, eu saí ileso, mas caso ao contrário, meu rosto inteiro teria sido esmagado." Ma corrigia: "Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, na verdade. Seu belo rosto continuaria exatamente o mesmo, intacto. Seria seu cérebro que teria recebido toda a força do impacto." Nessa hora, Ryusei escutava algo trincando. Era o vidro da janela ao fundo. E Ma continuava dizendo: "O ponto de pressão chamado Jinshuki Yomirei é um ponto muito frágil, chamado sutura intermaxilar, onde dois ossos se unem. Se o Seninpaku Hakiaku atingir o local corretamente, causará um acúmulo de pressão em uma área ampla, mais forte do que qualquer soco. Sua energia permeia ainda mais profundamente e deteriora as funções cerebrais. Após sofrer dores de cabeça inexplicáveis, a pessoa sofrerá de comprometimento de consciência, seguido finalmente após 3 anos da morte." Ryusei questionava: "Então é uma técnica de Sarengoroshi, certo? Médicos e a polícia não seriam capazes de provar que isso foi um assassinato ou provar qualquer coisa do tipo." Ma dizia: "Exatamente. E outro ponto importante é que não é um soco, mas uma técnica de chute. De alguma forma, tenho a impressão de que o Nadashinkage tenha algo semelhante. As artes marciais japonesas foram originalmente transmitidas da China, assim como muitos aspectos da cultura, das artes e da religião. Eu mesmo ensinei os segredos e mistérios do Shaolin Ken a muitos japoneses, e entre eles estavam também os membros da família Miyazawa. E embora tenha sido um prazer trocar conhecimentos com o Sr. Seiko, a quem respeito tanto como um homem de caráter quanto um artista marcial, há um homem neste estilo que jamais perdoarei." Ryusei olhava confuso e Ma continuava: "E esse homem é Kishi Miyazawa. Apesar de eu tê-lo instruído no uso do Seninpaku Hakiaku, ele aproveitou minha ausência para derrotar todos os meus discípulos. Kishi Miyazawa desrespeitou e ridicularizou meu Shaolin Ken. O motivo de eu ter vindo ao Japão é para derrotar Kishi Miyazawa. Entende?" Ryusei dizia: Sr. Ma, peço que perdoe minha grosseria, mas o senhor poderia lutar comigo ao invés de Kishi? Se possível, sem economizar nenhum ataque." Ma questionava: "Você não ouviu o que eu acabei de dizer? Se você for atingido em cheio, você morrerá." Ryusei dizia: Sim, claro, eu sei. É que eu estou sentindo uma enorme empolgação agora, sabe?" Ma questionava: "Por que você me pede algo assim?" Ryusei respondia: "É que eu gostaria de vivenciar o mesmo que Kishi Miyazawa vivenciou. Porque quanto mais assustadores e perigosas situações são, mais eu quero enfrentá-las. Agora que o encontrei, Sr. Ma, eu lamentaria pelo resto da vida não poder lutar contra você." Ma questionava: "Você também é algum descendente da linhagem Miyazawa?" Ryusei respondia: "Sim, eu tenho o sangue do dragão." A cena cortava para Otton, chegando no local, mas ao abrir a porta, ele não encontrava ninguém. Yuki e Otton adentravam e viam o saco de pancadas danificado e uma marca de pé no local. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Se curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir e é isso aí. Eu tô indo nessa, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.